Sempre acho que o jornalismo é fruto da sua época. O jornal filtra tudo, né? Da parte divertida da vida, e era ali, na Ilustrada. Quem não acompanhasse a Ilustrada, de certa forma, estava meio fora do mundo. A gente tinha assim, muita liberdade de criar e de fazer. Eu tenho uma opinião própria, eu acho que a Ilustrada surgiu antes da Folha. Agosto, setembro, outubro, novembro. Silas, faz 3 meses que você assumiu a Ilustrada. Faz. Como você está se sentindo? Ainda bastante assustado, eu acho. Eu tinha uma ilusão que ia ser, assim, muito fácil. Assim, fácil porque eu gosto de cultura, porque são assuntos que eu sempre cobri e que eu ia só ter grandes ideias e elas iam ser executadas assim por muitas pessoas, mas a realidade é um pouco diferente, né? Eu estava em Nova York como correspondente, aí eu ia voltar para os Estados Unidos para ir para Washington. Esse era o plano. E aí no meio do caminho eu iria para a Rússia para cobrir a última Copa do Mundo. Mas aí o Matheus Magenta, que foi o editor da Ilustrada antes de mim, decidiu que não queria mais e foi embora, pediu para sair. O Sérgio Dávila me ligou quando eu estava em São Petersburgo. E aí ele falou, você vai para Washington, mas se você se interessar tem uma outra oportunidade que eu queria saber a sua opinião, se te interessa. Ele falou, mas não precisa responder agora. Aí ele falou, pode pensar sobre isso, né? Aí eu falei, não preciso pensar, eu quero. Né? Não, mas como assim? Não quero pensar, eu já sei que eu quero. Antes de me oferecerem a vaga em Washington, eu falei para eles, eu fico muito honrado, Washington era super legal, eu tenho receio de nunca mais voltar para a cultura. Eu não me vejo assim, fazendo outro tipo de jornalismo que não tem a ver com cultura. Primeira coisa que a gente faz chegando aqui é ver se está tudo em ordem com o planejamento que foi feito na noite anterior, e depois a gente vê o que a concorrência publicou, né? Eu leio os outros jornais todo dia de manhã e me preparo porque tem uma reunião que os editores debatem o que vai acontecer ao longo do dia, quais são os planos, o que vai ser a nossa capa, o que vai acontecer. A engrenagem começa a rodar mais para frente. A primeira vez que eu entrei num grande jornal foi no dia que eu fui começar a editar a Ilustrada. O Cálio Túlio era muito jovem e era já um intelectual, a meu ver, importante. Eu te diria que ele deu o pontapé inicial de um novo espírito para a Folha Ilustrada, complementado depois pelo Matinas. Foi uma grande surpresa, né, para o mercado. A Folha de São Paulo convidar o Caio Túlio, que na época devia ter, 25 anos, né, que só tinha trabalhado em imprensa juvenil ou na imprensa alternativa. Não, a Ilustrada era um caderno de artes e espetáculos e ela não estava muito preocupada com o que estava sendo lançado naquele momento. Das conversas que eu tive com o Otávio, eu deixei claro para ele o seguinte, olha, dá para editar a Ilustrada, agora desde que a gente a coloque no mercado, digamos, né? E aí a gente foi trazendo gente, foi uma das primeiras pessoas que eu trouxe foi o Matinas para ser o nosso subeditor. Eu nunca tinha pisado na redação de um jornal diário, nunca. Não sabia o que era uma retranca. Hoje ninguém sabe mais também o que é, mas na época retranca era uma palavra importante. Mas o que eu me lembro assim, o Caio falou, olha Matinas, eu vou sair de férias, você vai segurar. Eu falei para ele, eu fico, mas as pessoas vão saber que sou eu que estou aqui. Eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero. Eu ia assumir, mas ainda não tinha um editor assistente. O Zueni falou, você vai para São Paulo, aquela imprensa de São Paulo provinciana. Aí tinha aquele velho argumento, né? Veja como a imprensa do Rio é mais cosmopolita. O jornal chama O Globo,
o outro chama o Jornal do Brasil. Lá em São Paulo é o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo. Uma das grandes mudanças que a gente fez foi de fazê-la acompanhar de forma profissional o que estava acontecendo do ponto de vista cultural no país, do ponto de vista do cinema, da música, do teatro. Ou seja, ser jornalisticamente quente. Bastante quente, exatamente. Eu acho que isso é uma boa síntese. A gente tá com o dia bem devagar hoje. Tá. A gente tá lá na porta do Bolsonaro, a ver o que vem. Acho que pro online Israel e Palestina sempre rende. E o incêndio na Califórnia, que eu acho que pode ir pra capa de um prédio. Toda vez que se muda um editor, o Otávio e a diretoria do jornal pedia que o editor agregasse um valor novo, que trouxesse uma novidade, que trouxesse uma abordagem diferente para o que vinha sendo feito. Como todo mundo que entra, eu entrei cheio de planos e em 2 dias eu tinha mais planos do que era possível caber em sei lá quantos anos. A gente chega com uma ideia e essa ideia não dura muito tempo porque ela vai ser muito diluída nas pressões do cotidiano. Pressões de burocracia, pressões de agenda. Os filmes que entram em cartaz, das peças, das exposições. Todo editor que eu conheço entra na Ilustrada querendo... Não vou cobrir a agenda desse jeito tão obsessivo e em 2 tempos já aprende que tem que fazer isso, porque é assim o jornalismo. Eu entrei na Folha com um único objetivo, de ser editor da Ilustrada. O meu propósito era recuperar a Ilustrada heróica dos anos 80, fim dos anos 70, início dos anos 80. Eu queria retomar a Ilustrada, que eu achava que tinha nascido muito na esteira da imprensa alternativa dos anos 70. De fato, eu tinha um conceito, um caderno que fosse atrelado à agenda, mas pensar em como tratar essa agenda. Eu me lembro muito claramente que foi uma entrada na primeira semana, era a estreia de Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Um filme que usava o aramaico como língua. A gente convidou um professor de aramaico para poder avaliar o uso da língua no filme. Ou seja, amplificar um pouquinho o horizonte apenas de dar a crítica ou a reportagem, entrevista, como a gente faz de forma até muito, às vezes, burocrática. O Luiz Fernando Carvalho, né, o diretor da Globo, comenta que esse novo filme, com essa adaptação do Ellie Spector, é uma coisa super simbolista e tal, enfim, tentar traduzir mais uma vez uma coisa literária para a tela, que às vezes ele consegue, às vezes não. Se você é um repórter de cultura, tudo que você quer é editar Ilustrado. E aí o Otávio me falou, você vai ser editor? Eu falei, não quero. Não quero, quero fazer outras coisas, quero estudar, quero ir para Londres, queria ser correspondente em Londres. Aí escolheram um menino mais organizado que eu, então tá, fico. Se é para o bem do povo e felicidade geral da Ilustrada, eu fico. A Ilustrada tem aquela mística, né? Todo estudante de jornalismo quer ser repórter de cultura. E assim, eu entrei na Ilustrada totalmente crua e ao mesmo tempo muito preparada para exigir jornalismo da Ilustrada. Eu tinha uma proposta de não necessariamente cobrir o disco que estava sendo lançado, o filme que estava sendo lançado. Você faria features, como a gente fala, coisas especiais que saíssem um pouco da pauta do dia a dia. A gente tentava fazer uma Ilustrada mais pautada, a Ilustrada de tese. A gente voltou para o básico. Apuração, lead, furo, sabe, básico. A gente fazia, claro, uma pauta presciente, importante, factual, mas você tinha jogo. Você tinha jogo para trabalhar as suas idiosincrasias ali. Eu tive a sorte de pegar uma Ilustrada para a qual a gente podia propor qualquer ideia que a gente tivesse. Foi uma ideia completamente inesperada do Otávio, me colocar naquele lugar, naquele ano, naquela posição. Eu entrei no jornal muito verde, sem ter feito nada antes, e já com um pessoal muito maduro. Eu tinha um projeto para editar Ilustrada desde que eu entrei na PUC para fazer jornalismo, era um dos meus sonhos. O conceito da minha Ilustrada batia muito com o conselho que o Matinas me deu antes de eu assumir o caderno, que era: aconteça o que acontecer, tenha pelo menos uma reportagem, uma matéria, um quadrinho, uma ilustração, uma foto de impacto. De 84 em diante, quer dizer, o jornal se engajou na campanha das diretas, ele fez uma série de ações e de mudanças. Os jornalistas poderiam fazer suas apostas, então eles não precisavam cobrir coisas que o mercado já tinha assimilado. A minha Ilustrada foi muito
muito polêmica, porque as pessoas estavam sempre muito irritadas com essa pessoa que eu era naquele lugar que tanta gente queria, né? Então as coisas que eu fazia não... foi um choque mútuo de várias maneiras, assim. E foi um choque aceito por mim, eu sabia onde eu estava me metendo, né? A capa que a gente está fechando hoje, ela partiu de um levantamento que a gente fez olhando o que os deputados eleitos para esse congresso agora, que vão tomar posse em janeiro, o que eles declaram como suas profissões. A gente viu que alguns se declaram profissionais do ramo das artes, por exemplo, escritores, atores, mas a ideia é mostrar quem seriam as pessoas dentro desse governo, desse novo congresso, que teriam alguma afinidade com a área da cultura, o que eles dizem a respeito de cultura, o que a gente espera deles, o que a gente pode esperar da atuação deles no congresso. É importante que o leitor, todos os dias, feche a Ilustrada e pense: eu fui impactado, surpreendido, achei inusitado esse aspecto do caderno. Eu lembro muito bem uma contagem regressiva que a gente fez do fim do Seinfeld, que era uma série, uma sitcom. Todo dia tinha uma reportagem, faltam tantos dias e tal. Chegou um ponto que o diretor de programação da época da Globo mandou uma carta para o painel do leitor, reclamando, dizendo: escuta, a Ilustrada só pensa no Seinfeld, ninguém mais aguenta o Seinfeld. A Úrsula tá decente, assim? Muito enumerativo, pouco sabor. Sabe aquela matéria que é muito descritiva e pouco saborosa? E as aspas não rendem? É tudo colado. Tá. A Ilustrada era uma coisa, tinha esse encantamento, digamos assim. E uma vez eu estava numa festa, aí conversar com uma garota que veio conversar comigo. O que você faz? Ah, no momento eu sou editor da Ilustrada. Você trabalha na Ilustrada? E a menina começou a chorar, cara. Quando eu assumi a Ilustrada, a gente recebia de mais ou menos 600 a 800 eventos semanais em São Paulo de cultura. O que era preciso fazer ali não era a equipe que estava fazendo reportagem, que era excelente. Era como é que você arrumava a cozinha. Foi mais uma coisa de gestão e menos de editor. Praticamente não mudei ninguém da equipe que eu herdei quando assumi, porque eram ótimos profissionais. A gente chegou a fazer um caderno de 36 páginas naquele momento. Só a Ilustrada, 36 páginas. Porque, claro, que para fazer um caderno cada vez maior, a equipe foi crescendo. Então, assim, eu tive a oportunidade de contratar muita gente. A melhor coisa do meu período da Ilustrada foi isso. Uma equipe enorme, muito boa, mas muito boa. O que saía era fruto de discussão, de gente lendo texto de gente. Nossa reunião de pauta era um tesão, assim, era muito boa. E eu, né, eu era a pequenina ali que seguia eles. Como a Folha era um ambiente rico. A gente estava ali na redação, você estava escrevendo um texto e falava: puxa, como é o mesmo nome daquele livro? Aí alguém sabia. Como é o nome daquele filme? Quem dirigiu o filme e tal? Alguém ali falava. A gente se complementava de um jeito muito interessante, muito rico, e foi, para mim, um excelente aprendizado. O que eu quero que você diferencie é o que a pessoa se autodeclarou e o que a gente está dizendo que ele é. Você escrever na frase assim: Alexandre Frota se declarou tal, mas também é tal. Para o Frota não ligar aqui e dizer: eu não me declarei ator. Entendeu? A gente não está dizendo que ele se declarou ator. A gente está dizendo que ele é ator porque todo mundo sabe. Só para a gente não dar um errão, entendeu? Eu bombardeava os repórteres de perguntas, como eu aprendi na Folha. Como é que você escolhe quem você vai cobrir, assim? Livro, filme, disco? Ah, o que eu acho bom, o que o meu editor considera bom, a partir talvez dos gostos pessoais do editor, e o que está bombando na bolha deles. Não o que está bombando no país, porque se estivesse bombando no país, não eram as mesmas pessoas que estavam aparecendo nas capas da Ilustrada. Eu acho que o maior desafio, talvez, que eu sinto agora, e você, não sei como foi para você, mas é você sair um pouco do seu gosto e entender que a cultura é muito ampla, né? Se eu fosse fazer tudo do jeito que eu quero, seria 90% artes plásticas e outras coisas pequenininhas. A minha Ilustrada ia ser 90% rock. Uma das matérias que eu mais gostei de ter editado ali foi uma sobre o fim do mundo no cinema. Veio de uma brisa minha num dia no cinema que eu estava assistindo um filme, só que os 5 trailers que antecederam o filme eram sobre o fim do mundo. Aí o que foi possível fazer com as técnicas, com método estatístico, com programação? Vamos pegar todos os filmes do IMDb que tem a palavra-chave fim do mundo e destrinchar todos esses filmes para saber
Tem mais filmes sobre fim do mundo ao longo das décadas? Tem mais sobre fim do mundo relacionado a numa década é alienígena, numa década é epidemia. Tá, o que isso quer dizer pra gente? Não é só pegar esse gráfico e jogar na página. Ok, então vamos falar sobre como foi se transformando a abordagem cultural do fim do mundo. Parece uma tese de doutorado. Não, é tipo 2 semanas. E tive uma percepção da minha bolha porque são os filmes que eu vejo, os trailers dos filmes que eu assisto. Não, ok, minha hipótese faz sentido? Como saber? Vamos pegar tudo, aplicar a ferramenta. Não substituir a apuração, é só potencializar uma apuração e fazer coisas de qualidade. Lembra que a secretaria dá 3 páginas extras. Não, sim, mas se a gente tiver com pautas, com essa deficiência de pautas que a gente tem, eu não vou abrir página para isso. Ruim de pauta, é isso? Sim, tá bem ruim. O que tem na pauta para quarta? Tem Nick Drake, Suassuna. Matéria tem. Nem que a gente dê crítica Crítica de livro tem um monte, dá umas internas. Eu te diria que a Ilustrada era ligado ao lazer e um pouco para distrair o leitor. E aí vem o Caio Túlio para o jornal. O Boris nos deu liberdade total. Ele estava muito mais preocupado com a área política e econômica e pôde se despreocupar com a área cultural. A gente deixava tudo editado, eu costumava mostrar os textos, os trechos mais apimentados ali, e era ele quem decidia se aquilo seria publicado ou não. Em geral era publicado. Não esqueça que até 84 temos ditadura, e o jornal era muito preocupado em não cutucar a onça ali com vara curta. Teve, na época, uma história de um bombeiro que uma criança caiu no zoológico, caiu num poço de ariranha. Sem querer, a criança pulou lá, caiu lá, dentro do poço. A ariranha é um roedor que tem os dedos afiados, né? E o soldado salvou a criança e acho que ele morreu. Tudo bem, esse caso foi muito conhecido, saiu na televisão, nos jornais e tal. Uns 2, 3 dias depois, o Lourenço entra lá na redação, que ele chegava, oi, Elozinha, tudo bem? Oi, Lourenço, tudo bem? Tudo ótimo. Que era um colunista manso, ameno, de coisas do dia a dia, como é que era o Brás, da juventude dele. Ele já vinha com as laudas na mão, né? E ele me entregava, tal, eu lia, tal. Eu comecei a ler, o título era Herói, Mortos Nós. Herói, ponto, mortos, ponto, nós, ponto. Ele usou uma figura do Duque de Caxias, que era uma estátua enorme, uma escultura enorme, que ainda está na Praça Princesa Isabel. E Heróis não era uma estátua com os ciganos fazendo xixi lá embaixo. Que Heróis realmente era o povo, era esse soldado que salvou a criança, tal, não sei o quê. Era uma coisa assim. Mas quando eu vi ele falar no Duque de Caxias, eu falei, Lourenço, vem cá, olha esse trecho aqui, vamos mudar um pouco, vai. Imagina, Elô, você não vê lá na estátua, você não vê os ciganos fazendo xixi lá embaixo? Tá perfeito, tá ótimo. Eu falei, não tá, Lourenço, não tá. Não, tá. Isso aqui eu vou submeter pro Cláudio Abramo, eu não vou segurar essa sozinha não, tá muito grave. Daí ele leu, tal, eu falei, olha, principalmente esse trecho. Aí ele começou a ler, tal, leu. Não, publica isso aí. Tudo bem, mandei descer. No dia seguinte, o Lourenço foi preso. E o jornal resolveu publicar a coluna dele em branco enquanto ele estivesse preso. Aí o general Hugo Abreu ligou de Brasília para o Frias, dizendo, Frias, aqui não está falando seu amigo, o general Hugo Abreu da Casa Militar. Se amanhã sair em branco, o jornal terá intervenção. Ele chegou a ser torturado? Ele disse... Não, mas ele falou que a situação foi bem dura, a pressão, né? Acho que foram várias horas de interrogatório, né? O que o Frias fez foi afastar as áreas que representavam algum atrito com o regime. Representava a sobrevivência do jornal. A gente não tinha armas para enfrentar o governo. Eduardo, vem cá um pouco. Tá sobrando texto, faltando espaço, mas a gente não tá com risco definitivo ainda. Eu falei com fundo, mas não sei uma cor de fundo, se é vermelho mesmo, ou se a gente divide por área. Havia uma leitura de que o jornalismo cultural era meio um jornalismo de segunda linha, que vive em função de gravadora, distribuidoras de filmes, editoras de livros. Via um jornalismo cultural meio como café com leite. Daí eu falei, pô, acho que eu vou mexer nisso. A gente descobriu em Brasília, praticamente sem classificação ainda, 90 mil documentos que mostravam como funcionava a censura. Tinha em detalhes o que a censura tinha mirado, meio mostrando como que era o mecanismo interno. A Ilustrada ganhou seu único prêmio ESSO da história.
Ou seja, o Acontece vai todo inteiro aqui. Sim. Caderno de cultura não tem furo, não tem obrigatoriedade, né? Assim, para ser bem honesta, né? O furo é quem morreu. Quadrinho. Meu Deus do céu. De 5 minutos atrás o texto. Isso é uma capa, né? Todo dia morria uma pessoa. A Ilustrada parece também, às vezes, que é um grande obituário, porque todo dia morre alguém muito importante. Tem muita gente importante na cultura, né? E não vai acabar. Na minha gestão morreu tanta gente. Olha, morreu de Alexander McQueen e Amy Winehouse, a Chorão, Chico Anísio, Hebe, Niemeyer, todo esse caderno do Niemeyer que passou por todas as gerações de editores da Ilustrada, fui eu que tive o prazer de fechar. Parece que o Stanley morreu. Aí essa Aí capa. já pode... Essa capa já não. Olha lá, vocês vão pegar um. Isso é quando a fechamento edição. com emoção. É quando a edição muda 100% no último minuto. Eu tinha tirado férias depois de um ano, em dezembro. Eu não tinha celular ainda, ninguém tinha celular ainda, assim, tipo. Aí a gente foi tomar uma cerveja, assim, Tom Jobim, né? Uma TV sem som, Tom Jobim. Outra TV sem som, Tom Jobim. Falei, nossa, um especial do Tom Jobim que não acaba mais, né? Aí um dos botecos que a gente foi, morreu o Tom Jobim. Eu falei, caralho! Já tinha acontecido tudo, porque ele tinha morrido cedo, enfim. Foi uma puta cobertura, né? Caderno especial, enfim, sabe? A gente tinha deixado um monte de coisa pronta. Quem vai escrever sobre isso? Érico, Ramon? Então, a gente tem que ligar para todo mundo agora, porque o Thales não tá atendendo. Vou tentar ligar para ele. Vamos ligar pro Érico e pro Ramon também. A gente tem o vídeo dele. Oi? Vamos olhar. Tem o quê? Ele tá bem velhinho, talvez tenha o obituário. Onde fica isso? Teria que estar aqui. Eu vou... Peraí, vou pedir pro Sandro ver. Gui, depois, se puder fazer também um outro texto, que acho que é um texto de apoio, sobre o cinema, a Marvel e o cinema, as adaptações para o cinema. Não tem isso também. Eu fui almoçar com o Caio Túlio, combinar, conversar como é que ia ser e tal, o trabalho. E quando a gente está voltando para a Folha, veio uma repórter, vocês já souberam da notícia? Não, morreu Elis Regina. Nós queríamos, para a primeira página, uma foto dela tirada de cima, porque ela foi velada no Teatro Municipal. O que eu me lembro é que eu dei o título. Ficou no final, Elis, o adeus à batucada da vida. A Folha não dava nenhuma chamada na capa para a Ilustrada. Zero. A gente ia na reunião de fechamento da primeira página e voltava numa frustração enorme, porque a gente falava, olha, temos isso, temos aquilo. Eu nunca tinha muito destaque. E o da Elis Regina acabou tendo. Vamos tentar todo mundo que atende. O primeiro a atender o telefone. Oi, Thales? É o Silas, tudo bem, e você? A gente não tinha um obituário pronto. Você pode fazer isso voando pra gente? Valeu, querido. Um abraço. Tchau, tchau. Dia de Natal de 1977, eu estava em casa, telefonaram, morreu Charles Chaplin. O carro está indo te buscar. Larguei o almoço pela metade e fechamos uma edição, bicho. O seu Chaplin estava morrendo. Época de Natal. O Fassone fez uma coisa caprichada e deixou lá com a gente na gaveta. Foi um trabalhão para achar a gaveta, a gente veio arrombar a gaveta dele. Eu me lembro que eu coloquei aquela foto final do filme Luzes da Cidade, o Chaplin andando com a Paulette Goddard, rompi a foto, meia página, escrito The End, fim. Você está de volta ou você está fazendo figuração aqui? Não, estou de volta. Você não quer fazer essa nossa capa com a gente? A Fefa está fazendo, mas... Provavelmente vou fazer. É o Stan Lee, sabe? Sei. Que morreu. Sei. Morreu. Que nesse momento os jornais abandonaram preconceitos, costumes, por exemplo. Não era mais vendido como uma matéria desenhada para as pessoas entenderem, era feita e dirigida por um público mais inteligente e mais exigente.
Tarso de Castro era uma pessoa ame-o ou deixe-o. Você não podia simplesmente falar assim, oi Tarso, tudo bem? Ai, você é legal. Não dava. Era, oh meu Deus, que cara demais. Ou então, ai não posso ver esse cara. Daí ele teve uma ideia, eu acho, de falar, epa, por que não um caderno para mim? Daí ele fez o folhetim. O folhetim era um passo adiante da Folha Ilustrada. E entrava no que parecia futuro, no que você conseguia captar, que eram tendências da sociedade. Folhetim não era ousado, era atrevido. Teve um folhetim, por exemplo, inteirinho falso. Todos os personagens, todos os textos eram sobre pessoas que não existiam. Tinha uma pequena frase que dava uma dica de que tudo era falso. Houve um protesto do Sindicato dos Jornalistas, que dizia que o jornalismo tinha que estar comprometido com a verdade e não com a mentira. Mas era uma provocação. E a Folha topava essas coisas, né? Quer fazer uma capa assim? Mostra pra Fefa isso, ou quer dizer, mostra pro Marcinho. Eu acho bem bonito isso. E usar a Ilustrada com a fonte da Marvel é bem legal. Minha mãe fala que a gente faz planos e Deus ri. E no meu caso, ele deu uma gargalhada. Eu estava me recuperando de uma hepatite. No meio da hepatite, veio um convite para ir jantar com o Caio Túlio e o Matinas. Eu vou, claro, quem vai dizer não para a Folha? Eu quero que você seja titular da coluna da Ilustrada. Aí eu falei, Otávio, não tem como fazer isso. Eu vou na Ilustrada para ver cinema, para ver teatro, para ver um livro, mas eu não sou uma jornalista de cultura, não tenho a menor condições. Ele falou, não, eu não quero uma jornalista especialista em nada, eu quero uma repórter. Então foi uma invenção de fato do Sérgio Dávila e do Otávio. Depois de 2, 3 dias, o Otávio me chamou e falou, eu quero te levar na sala do seu Frias. E aí eu cheguei lá, o seu Frias entrou assim, me olhou e falou assim, olha, o Otávio confia muito em você, viu? Ou seja, ele confia muito em você, né? Assim, quem é essa menina chegando aqui de calça jeans, fazendo uma coluna que, né, a gente preza tanto? Saiu um anúncio para a Secretaria Gráfica. Pedia o domínio da língua portuguesa, que eu tinha. E aí eles gostaram de mim, me ligaram e falaram, olha, você não passou para isso, mas a gente realmente foi com a sua cara e se tiver uma vaga na Ilustrada ou no Caderno de Cidades, a gente pode te chamar. E me chamaram para ser redator da Ilustrada, que foi a experiência mais desastrosa da minha vida. Eu não tinha ideia o que significava fechamento. Aí eu estava lá sentado, veio um cara, no primeiro dia, um ET com óculos assim, fundo de garrafa, e falou assim, fechamento, fechamento. Eu falei, mas o que é isso? Não tenho a menor ideia. Eu lembro um dia que eu estava com o Caverzan ao lado, e para se ajudar a gente falou assim, eu fecho uma metade da página, você fecha a outra metade. Só que nós dois fechamos a mesma metade. Aí na hora de descer, porque naquele tempo descia, né? Para grávida, na hora de descer só tinha uma metade, a outra toda em branco. Aí eu falei, não quero, tchau, não dá, né? Não nasci para isso. Aí que tiveram a ideia de eu ser colunista. Eu descobri a Noite de São Paulo e comecei a trazer isso para o jornal, comecei a fazer matérias do que eu via. Até que um dia o Nelson de Sá sugeriu para Maria Ercília, que era a editora então, de eu ter uma coluna semanal inspirada na coluna do Michael Musto no Village Voice de Nova York. Mas eu não quero meu nome escrito. Eles falaram, como não vai ter nome na coluna? Eu falei, não precisa ter nome, põe o nome. Coluna, isso é o problema deles, não era meu, né? Aí eles falaram, não, tem que ter nome. Eu pedi para pôr lá embaixo, pequenininho o nome. Eu nunca tive essa vaidade. E olha o que eu virei, né? Isso, fiz um texto bem careta. Paulo Otran e Fernanda Montenegro, os monstros sagrados. Aí eu entreguei, eles falaram, não é nada disso, nós queremos que você escreva como você fala. Aí entregou ouro para bandido, né? Eu fui fazer uma cobertura de um dos primeiros encontros do LID do João Dória. E aí eu fiz uma crônica, e eram coisas assim, né? Empresário de calção, empresário dançando, empresário não sei o quê. A gente fez foto, fez tudo. E o seu Frias me liga, e aí na frente de todo mundo fala, você lavou a égua, eu tô adorando essas matérias. Então a sensação que eu tinha é que eles nunca entendiam direito o que eu estava fazendo, mas eu ia fazendo também. Porque as fotos eram feitas pela gente mesmo com câmeras descartáveis, com a ideia de serem registros feitos por amigos que estão na pista, porque naquela época ninguém cobria pista de dança, não tinha isso. Então a primeira foto saiu desfocada e por fechamento, saiu sem legenda. Então apareciam 2 meninas conversando assim
numa pista de dança com aquela fumaça. E tipo, o que era aquilo? Então só tinha Noite Ilustrada, o meu nome lá embaixo, a foto fora de foco e algumas notas. Não tinha essa coisa de pessoas anônimas aparecerem no jornal. As pessoas apareciam na coluna da Joyce porque elas eram famosas, porque elas eram descoladas, porque elas eram legais, porque elas eram cool, e não porque elas não eram nada. O meu furo principal, né, foi a Operação Uruguai, a origem do impeachment do Collor. Foi uma nota que estava sendo armada uma operação que chamava Operação Uruguai para tentar salvar o Collor. A minha coluna já tinha fechado, foi para a primeira página e foi só uma notinha. Ah, mas você levando tudo para o humor, você não está banalizando os escândalos ou os grandes males da humanidade e tudo isso. Eu falei, ao contrário, né? O humor é demolidor. Agora, é melhor o humor que o rancor, né? Não, senão o Brasil vai virar um monte de gente, acho que está virando, um monte de gente rancorosa babando, entendeu? É tipo uma historinha mesmo, um storyboard? Não, você vai ver uma capa. Tá. Mas aí ele teria que fazer Sacou? uma super montagem, ver se o Edson tá com tempo. Vamos ligar pra ele? Quer tentar? Tinha que fazer uma montagem. Quem se habilitaria aqui? Pelo menos dar uma olhada pra ver se rola. Fabiano, vai lá. Tudo bem, Fabiano? O que é a nossa ideia? A gente tem essa imagem. A gente queria pegar essa parte de baixo aqui e pegar mais coisinhas recortadas disso aqui, ó, Thor e tal, e preenchendo isso aqui. Você acha possível? Você acha possível? Possível sim, né? Tempo. Ilustrada era uma espécie de um laboratório da Folha de São Paulo para a renovação do jornal, em termos de edição, de criatividade, termos plásticos. Isso aí a gente começou a fazer com que o logotipo pegasse a personalidade do assunto da capa. Acho que a grande capa que a gente fez foi quando a gente fez o logotipo em japonês. A gente chamou uma artista plástica que era casada com um correspondente no Japão. Ela desenhou, quando apareceu aquele logotipo em papel de arroio, a gente não acreditou, nem sei com quem está aquele logotipo, acho que ficou com Matinas. Uma brincadeira legal que acho que ficou uma das edições mais bonitas assim, que eu consegui fazer. Eram duas exposições de fotografia, o Irving Penn e o Bob Wolfenson abrindo no mesmo dia em São Paulo. Então a gente pegou imagens dos dois, os dois são fotógrafos de estúdio e eles fotografaram nus e pessoas vestidas e aí a gente fez uma brincadeira que era a Marlene Dietrich vestida com a Gisele Bündchen pelada e aí dentro a gente deu o Chico Buarque pelado com o Saint Laurent vestido, ou seja, dois homens, duas mulheres pelado, vestido de ponta cabeça, uma piração, que funcionou, que eu achei que ficou bem bonito. E é uma maneira de dar agenda, mas assim, não é tipo, abre essa exposição, é uma agenda com uma embalagem surpreendente. Para misturar e fazer, é melhor a gente usar aquele fundo que já está resolvido, né? Do que ter que ficar enfiando... Do que montar, né? Isso daí tá muito bom. Se a gente for mexer e inventar em cima, cara... Eu acho que é... Né? Perda de tempo. Tá bonito, tá simples, tá chique. E tá chique e funcional. A Folha tinha um projeto correto, um posicionamento correto, fazer um jornal independente, moderno, jovem, ousado, no momento de abertura política. E era isso que as pessoas estavam esperando. O jornal começou a vender mais e ultrapassou o Estadão. E aí resolveram lançar o Caderno 2. E eu fui lá fazer uma reportagem e a gente acabou fazendo uma capa, que era uma brincadeira com o efeito Coca-Cola, Pepsi-Cola. The Real Thing, que seria a imitação. Tirar uma onda, né, em cima do Estadão. Saber que tinha competição com o Estadão foi um negócio que nos motivava muito. Quando o Caderno 2 saiu, tinha alguma coisa que era melhor do que na Ilustrada. E eu acho que era uma coisa de roteiro, de serviço. E o Matinas mudou no dia seguinte, nem esperou. Assim, não deixou nem criar o efeito e isso aqui tá melhor, sabe? Deixa eu ver. Aqui a gente vai limpar esse softbox. Eu acho que é muito sujo isso só. Mas é quadrinhos, é uma capa de quadrinhos com... Eu acho que limpando isso já tira... Mas você não acha que era legal? Não, é bonito isso, mas será que não era legal dar pelo menos um Homem-Aranha grandão, algum personagem? Mas ele tá atrás dele. Tá aqui, ó. Não dá pra dar uma ilustrada de outro jeito? É isso que eu vou pensar, vou tentar jogar Faz aqui na verticalzinha, 19. Na verticalzinha, sabe? Igual a gente tem feito nos últimos dias. Você pode pôr o Ilustrada no alto e jogar o Folha, a Fio Data para baixo. A gente já estava num momento em que a Ilustrada não era a única referência de programação. Tinha o Guia, que competia um pouco, tinha um pouco de MTV,
comecinho de internet, né? Comecinho de internet. 94, 95, a internet está começando a configurar enquanto web. Ou seja, estava aí, mas não tinha essa ideia de que a internet seria o concorrente do jornalismo, né? Ou que ela exigiria uma transformação do jornalismo. A gente trabalhava com um equipamento muito ruim. Muito ruim. Então eu tentava ali, tentando ajudar o repórter a fechar, o negócio não funcionava, putz, você não ia estrangular o repórter, você estrangulava o computador, entendeu? Que era um equipamento paraguaio, que, pelo amor de Deus. Parava o sistema, sabe qual era a mensagem que aparecia? No anda bien. A Ilustrada era a internet dos anos 80. Se você não lesse, você estava por fora do que estava acontecendo. Esse poder o jornal perdeu, todos os jornais, né? Não a Folha. De repente, para quem divulga uma coisa, um produto cultural, tudo bem se não sair na Folha, mas tem que sair no blog da fulana. Eu ainda acredito que um jornal forte, uma marca forte como Folha, como New York Times, como qualquer jornal que se preze, que tenha uma reputação, é muito claro que é importante, que está chancelando uma coisa, né? Alguém aqui sabe o que está fazendo, ou se espera que saiba o que está fazendo, para dizer para o leitor, isso aqui é importante, não o blog da fulana. Então eu tinha que me submeter à ideia de colocar o BBB, ou colocar um assunto de celebridades no online para que isso tivesse muita leitura. A Ilustrada tem uma tradição, né? A Ilustrada desde os anos 80 tem uma tradição de dar o diferente, de dar o indie, de dar a discussão política, de ser polêmica. Isso não era possível fazer no online. O leitor do online queria uma coisa mais rápida, mais celebridades, mais, né? Então, aí começou o germe do F5. Claro, a gente tinha as máquinas, as Hamiltons antigas, né? E até que um dia, olha, agora vai ter o videotexto, né? Que era o computador. Era uma coisa grandona. E quem ensinava tudo pra gente era uma moça chamada Maria Antônia. E eu então escrevi uma matéria sobre Chanel, que eu adoro, mas tudo da minha cabeça, fui escrevendo e tal. Daí quando eu terminei, eu reli tudo e no último parágrafo, que bobagem, tinha um verbo repetido, sabe? Eu falei, ah não, vou trocar isso aqui. Nossa, mexi em alguma coisa errada. Sumiu. Eu comecei a gritar, Maria Antônia, pelo amor de Deus, ela veio a jato. Mexeu lá, Elô, mas o que você fez? Ah, eu não sei, eu acho que eu mexi aqui. Não, mas você mexeu aqui, ali, a matéria sumiu. Daí depois de uns 5 minutos ela falou, Elô, escreve de novo, porque essa daí vai aparecer qualquer dia no New York Times, no Pravda, em algum jornal aparece essa matéria. Alô? Oi? É? Tá bom, eu vou avisar aqui. O Ira tá me dando um toque aqui, ó, que a Teia mandou. Não vira o logo só por virar. As capas estão fodas, mas sempre lembra do... Então ela falou pra desvirar. Ela acha que tem que ter um argumento por que a gente virou. Justamente, o argumento é pra gente sangrar a imagem até o alto. Tá. Fala pra ela, é a morte do Stan Lee. A Ilustrada, de certa maneira, tinha explodido no começo dos anos 80, quando ali foram descobertos os novos talentos, os nomes provocativos, os críticos. Quando eu assumi no final, do meio para o final dos anos 90, esses nomes já não eram mais as revelações, eles já eram os nomes consagrados. A gente pôde aprender muito com eles, da geração que tinha sido a nossa referência para entrar no jornalismo, com as ideias e a coisa meio provocativa e tal, que a gente trouxe do movimento estudantil. Mas a gente era muito novo, era muito fácil falar, puta, lá vem esses meninos, sabe, encheu o saco, agora vão querer, sabe, reinventar o jornalismo. Não tínhamos 30 anos ainda, né? Então a gente tinha aquelas caras meio de menudo, na verdade, com aquelas gravatinhas e aqueles cabelos e gel e não sei o quê. Seria como se hoje eu vendo os meninos que entram na Folha falasse, esses menudos aí não vão dar certo. Era um pouco esse espírito de uma geração meio dando uma sacaneada na outra. A gente achava os menudos brega, mas enfim, paciência. Eu dizia que eu tinha um método que era corretivo. O Boris sempre fala que é mentira, mas era mais uma brincadeira do que propriamente, mas eu fui lá reclamar qualquer coisa. Esse jornal é uma droga, não sei, fui lá, deu uma explosão. Ele falou, é assim? Peraí que eu vou te dar um corretivo. E aí tirou a cinta dele e ficava, eu tinha que sair correndo na sala dele, ele com a cinta. O Matinas que cultiva a lenda. O Matinas não foi ameaçado, ele cultiva essa lenda. Ele me encontra em algum lugar e aparece uma outra... Você sabe que o Boris batia nos... Ele me goza com essa história. Eu vou então agora fazer um outro texto, tá? Antes do card. Se vocês quiserem dar uma olhada no online,
O editor é um sujeito que está entre a direção, é um Exu, intermediário entre os dois mundos. Tem hora que você, né, vai lá, acata, obedece, você obedece a direção. Agora, às vezes você tem que proteger a equipe. Eu ficava muito entre a direção do jornal e a Érica, porque ela queria avançar e eu dava gás para ela. Eu falava, vai mesmo, porque é interessante, deixa comigo. E isso teve muita rejeição, porque a pauta da Érica, ela era transgressiva. Em 92 é transgressiva até hoje. Assim. Tinha a crítica interna do ombudsman e ele dizia que aquilo era uma iniciativa coroada de amadorismo. Uma coluna, como assim? E que aquilo não ia durar. Durou quantos anos? A coluna? Durou até a minha saída, em 2005. Durou 13 anos, né? Eles muitas vezes não aceitavam a charge, aí pedia para refazer. Tem um negócio pitoresco, né, da tira do Glauco, né, o Geraldão. Ele tinha aquelas várias mãos com sanduíche, babá, e o Bilal de fora, né. Aí chegava no Otávio, põe o matar. No dia seguinte vinha a tira de novo, o Bilal de fora. Mandava por atrás. Até que o Otávio chegou uma hora que não aguentou mais. Falou, deixa, vai, tira de uma vez essa tarde. Aí ele parou, aí começou a mudar de personagem. Aí não tinha mais graça. Mas o pau para fora era um dos detalhes da tira do Glauco escandalosos, né? O cara andava se picando com 3, 4 seringas, fumando, bebendo, vendo a mãe no banheiro. Era uma depravação total. A tira do Glauco é fundadora nesse sentido. Difícil a gente pensar outro jornal que publicasse esse mesmo tipo de coisa. Eu procurava mostrar que quem estava lendo estava com uma sugestão ditada pelo hábito. É o hábito de chegar naquela página e ter um monte de piadas para se divertir. E eu estava fazendo uma proposta inovadora, que não era exatamente uma proposta de enganação. Eu estava propondo uma leitura diferente, que não era também ausente de humor. Leitor e leitora, né? Eles são meio ciumentos, assim. Quando eles percebem que a pessoa está, de alguma forma, pulando cerca... Reagem alguns com alguma agressividade. O que você está fazendo aí, vagabundo? Um dos textos é sobre as adaptações para o cinema, que é isso do Wolverine. Só que isso vai ser o fecha, não vai ser o abre. Mas aí eu não sei se a gente dá ele embaixo, o Wolverine, ou quer dar o título em duas, aí diminui um pouquinho, né? Eu vou ver se a gente não põe um Homem-Aranha aí. Tá digno, né? Mas eu ainda... Mas aí você vai tentar trocar. Tenta ver se consegue na mesma... Vou tentar. Tá. A gente fazia experimentações bem ousadas, assim, em matérias de jornalismo. Eu me lembro que quando estreou Twin Peaks no Brasil, eu já tinha visto a série. Daí me ocorreu a ideia, por gostar demais do David Lynch e do Twin Peaks, eu falei, olha, essa questão de quem matou Laura Palmer virou um fetiche, mas isso não é a questão principal do seriado. O seriado tem coisas muito mais importantes. Daí eu tive a ideia de revelar logo no primeiro dia quem matou Laura Palmer. Logo no primeiro parágrafo, eu estava falando, olha, se você acha isso importante, se você acha que vai atrapalhar a sua surpresa, pule, não leia isso aqui. Daí o Otávio me chamou e falou assim, pô, mas você quer fazer isso? Ele falou, pô, mas que espírito de porco, né? Daí eu contei para ele qual era meu ponto de vista. Eu falei, não é uma questão de espírito de porco, é que eu acho que isso não é uma questão importante. E daí ele pegou, ele falou uma coisa assim que eu nunca esqueci, e acho que é uma tradução muito fiel, assim, do espírito libertário que ele tinha. Ele falou assim, eu não concordo com o seu ponto de vista, mas você é o editor, então você faz o que você concordar. E eu fiz, sem menor dúvida. E foi um escândalo. Enxurrada de cartas, protestos. Havia um público fanático, né? Teve um momento que teve o lançamento de um filme brasileiro. Então os jornalistas foram convidados para uma viagem, não lembro mais qual era o lugar. E os produtores davam um dinheiro. E aí eu obriguei o repórter a dizer que ele recebeu ali um dinheiro. A ombudsman criticou na época muito, dizendo assim, qual era a relevância. Se a gente estava querendo dizer que o jornalista tinha sido comprado, eu queria contar como funciona a indústria cultural e como o que você lê está sempre, obviamente, permeado por essa força dessa máquina. Foi ousado e corajoso. Mas assim, não deu muito certo.
Como ficou a capa? Deixa eu ver. Eu sei que vocês não querem mudar aquilo, mas eu achava que ali tem um motivo. Quando a imagem já fala por si só, a gente não precisa usar nenhum subterfúgio a mais, entendeu? Não sei, mas era só pra gente sangrar lá no alto, que é mais legal, porque é diferente. Mas tudo bem. Minha tentativa foi de fazer uma ilustrada muito petulante, insolente. Logo que eu entrei, nós fomos assistir a um dos filmes da série 50 Tons de Cinza. E havia um embargo pedido pelo estúdio. Nós não poderíamos soltar aquele filme até quinta-feira. Eu achei aquilo um abuso e demos a capa na quarta. E era um embargo mundial. E nossa, o estúdio ficou puto da vida. Nós fomos proibidos de entrar em qualquer outro filme para assistir durante um ano dos filmes da Universal. Mas naquele ano, os caras lançaram Velozes e Furiosos 7, que eu não dei bola nenhuma, mas por acaso o ator morreu e foi a maior bilheteria do ano. E eu fiquei semanas sem dar nada do filme, esperando aquela bilheteria acabar, até que o Sérgio Dávila falou, você não vai dar nada desse filme? Eu, não, vai dar sim. Aí a gente teve que ir no cinema assistir e dar. Alguém vê isso, quadrinhos e contra? A Ilustrada sempre foi uma notória atrasadora de jornal, em todas as gestões. A gente já mudou os horários de fechamento da Ilustrada algumas vezes e ela sempre atrasa. Chegavam lá assim, então, vai fechar meia-noite. A gente tomava furo, a gente trabalhava 200 horas por dia, porque fechava meia-noite da terça-feira, a Ilustrada de quinta. Né? Saía todo mundo 2 da manhã, porque você fecha meia-noite, sai às 2 da manhã, certo? Uma coisa que eu queria deixar bem clara aqui é que eu não tinha tempo de fazer pipi quando eu fechava a coluna. Eu só podia fazer pipi depois da 1, fechava 1, não era as 2, era 1. A gente estava sempre no contrapé da energia do jornal, porque as pessoas chegavam meio tarde, lá pelas 5, falavam, caralho, a cabeça, aconteceu! E a gente já tinha que ter feito isso fazia muito tempo. Então meu dia fazia assim, a 1, 2, fechamento, aquela zona que era, e aí tinha que começar a sair para almoçar rapidão ali na Vieira, e voltar e engatar até umas 8, 10 da noite, no que ia ser ilustrado no dia seguinte. O texto da Ilustrada ele tende a ser um pouco mais trabalhado do que o do resto do jornal, porque trata de assuntos culturais, de comportamento. Então o repórter fica penteando, melhorando o título, melhorando o começo do texto. É momentos que era na base da porrada, né? Tipo, falar, olha, se você não fechar em 2 minutos, eu vou desligar teu computador, porque a gente precisa fechar ao meio-dia e faltam 2 minutos para meio-dia. Não, mas eu tenho mais uma linha e não sei o quê. Eu falava, bichão, tem uma questão básica que é o seguinte, se a tua matéria não for pro jornal, ninguém vai ler, não adianta você ficar abordando. Era uma gritaria na redação. Não, manda matéria como tá, vamos, tá estourando, vamos cortar pelo pé. Umas coisas meio absurdas que hoje não... Gritava-se muito, fecha, tem que descer, tá atrasado. Na internet as coisas não fecham, não tem que descer, necessariamente não estão atrasadas. Mas não tem aquela cultura tão predominante nessa redação do fim dos anos 90 que era quase toda analógica. Então eu tinha feito um planejamento em que haveria uma foto colorida numa página de edição e uma foto preta e branca na outra página de edição. Eu sei que no final do fechamento eu descubro que a foto que eu tinha pautado em preto e branco tinha sido feita colorida e a foto que eu tinha mandado fazer colorida tinha sido feita em preto e branco. Os fotógrafos saíam com filme colorido e filme preto e branco? Sim, daí eu cheguei com fogo saindo por todos os poros da cabeça na editoria de fotografia, dizendo o que aconteceu, a gente não combinou isso, não estava escrito na pauta, é isso, o que aconteceu? O Matinas mandou a gente fazer tal foto preto e branco. Daí eu me senti completamente traída, porque eu não podia consertar o problema. O que é a Casa das Ideias? É isso mesmo? Com caixa alta? Que raio é isso? É uma editora dos Estados Unidos de história em quadrinhos, pertencente à Marvel. Eu vou pôr então chamada Casa das Ideias. Gui, filmes 10 mais vistos. Na voz passiva não pode pôr filme mais assistido. E é Super-Homem ou Superman? O Thales usa Superman. Qual é o... Não, a Folha usa Super-Homem. Eu sabia que era uma escolha difícil. Ao mesmo tempo, tinha uma vontade enorme. Então, pus na balança. Eu vou sacrificar a minha vida pessoal
por isso aqui. Porque quando você é editor, você vive a vida da tua equipe, mais que a sua vida, né? Eu não tinha vida pessoal. Aí eu tive um problema de saúde que eu falei, hora de parar, porque era de voltar a ter uma vida pessoal. Era uma crise de hipertensão, eu passei mal, eu cheguei no hospital, era 16/12. E eu nunca fui além de 12/8. E era movido a Coca-Cola e cigarro. Ao final de um ano, eu estava com uma gastrite séria. Eu tive sorte de conseguir manter meu casamento nesse período e de manter a sanidade mental, porque você acorda e dorme, você respira o teu trabalho. Não sou de desistir de desafios. Então eu comecei a tomar antidepressivo e passei a segunda metade, digamos, do meu mandato à base de antidepressivo para poder segurar esse redemoinho ali. E encerrei, como eu também já tinha comentado, dirigindo uma peça sobre depressão e suicídio. Você não chegou a pensar em suicídio ao trabalhar no Ilustrado? Não, acho que eu não diria tanto assim. Sim, era uma época em que você fumava no avião, no cinema, no restaurante. Na redação era uma névoa. Meses antes de eu ir para a Ilustrada, eu estava num ritmo fumando de 40 a 50 cigarros por dia. Eu ouvia os relatos do que era a pressão de ser editor da Ilustrada. Eu pensei, se hoje, sem essa pressão, eu fumo dessa maneira, com essa pressão eu vou duplicar o que eu fumo. Eu vou fumar o quê? 3 maços? 4? Então foi uma decisão racional. Eu parei de fumar no dia 30 de dezembro do ano anterior a assumir a Ilustrada. E até hoje eu tenho um vício, mas é um vício mais saudável. Eu tenho caixas e caixas de house preto. Eu como 2 desses por dia. Ainda bem que é sem açúcar. Sem açúcar. Naquelas alturas, eu tinha começado a namorar o Mário, que era meu subordinado. Porque você é casado até hoje. Sim, com quem eu tenho 2 filhos e tudo mais, né? E para mim era uma situação delicada. É muito maluco, porque não tinha uma divisão muito entre vida privada e vida de trabalho. Era uma imersão quase que 24 horas por dia. A gente era meio maluco, assim. Quando o Otávio me perguntou, mas muito bem, e quem você sugere que fique no seu lugar? Quando eu apresentei o meu pedido de ser transferida para a reportagem, eu disse, qualquer um dos meus assistentes direto está pronto para assumir essa função. E um deles era o Mário. Ela me contou isso depois, muito tempo depois. E ela falou que indicou alguns nomes e ele me escolheu. Você tinha que ter um foco que exigia sacrificar muitas coisas. E eu não estava disposto a sacrificar essas outras coisas. Fiquei 40 dias. E o Otávio foi muito correto comigo. A discussão que eu tive com o Otávio foi eu em Nova York e o Otávio em São Paulo. E a minha atual mulher, que era minha namorada na época, foi me encontrar em Nova York. Então, o dia que aconteceu isso, eu tinha o Elixir d'Amore, com o Pavarotti, com o ingresso comprado. E a discussão foi literalmente por telefone e educado. Falou, olha, eu estava lá, eu preciso disso, preciso desse tipo de engajamento. Eu falei, esse tipo de engajamento você não vai ter. Ah, então não dá, então não dá. O Otávio tinha razão, aquilo lá exige. E se você não está disposto, vai cuidar da vida. Eu fui, e por isso que foi lendário. Não sei se vai dar tempo, porque eu não consigo falar com o Graça. Pra saber se é às 9, tá tudo bem mandar, entendeu? Folha às 9. Tá bom então. Obrigado. Tchau. Nos anos 80 havia, por exemplo, lá o consumo de drogas na redação. Primeira bebida, era normal, as pessoas um pouco mais na geração anterior do que a nossa. Era meio do jogo você descer 6 horas da tarde pro boteco, beber cerveja, tomar conhaque, tomar pinga, cachaça, sei lá, e voltar para trabalhar na redação. A Folha tinha um fornecedor de uísque que avisava que ele ia chegar com o carro lá cheio de uísque no porta-mala, ou de par, e tinha muita maconha e tinha muita cocaína também, né? Isso não era só na Folha, era do jornalismo em geral. Você bota um monte de neguinho de 20 anos, ganhando salário bom, se achando o máximo. A gente estava saindo de uma ditadura militar, de umas coisas de repressão, era uma coisa de descompressão. O espírito da época era esse. Aqui, onde ele fala Casa das Ideias,
da então chamada aqui 1960 e põe outro 19 aqui, 1970. É isso. Então, acho que pode descer. E a folha era toda empastilhada com pastilhas coloridas, hipercoloridas. Chão, parede e teto. Isso foi uma reforma não editorial, foi uma reforma arquitetônica. Ninguém chamou um técnico de iluminação. Um cara tocou aquela luz branca de hospital e começou a dar problema. Dava enxaqueca, era uma coisa perniciosa do ponto de vista de ambiente de trabalho. Meio psicodélico, né? As pastilhas super coloridas com a luz branca, é isso? Era psicodélica, então dá um ar de coisa divertida, um barato. Não, era feio e chato. Aí a gente liderou, eu fui um dos que foi bem firmes nesse sentido, um pedido à direção da empresa, que foi acatado, para pintar as pastilhas. E agora a folha de hoje que eu tive lá uns anos atrás é outra coisa. Agora está tudo muito contemporâneo, né? Tudo em baia, tudo compartimentado, todo mundo aqui teclando. Você pode passar e morrer, ninguém viu que você morreu porque o cara está teclando. Vamos descer então, já passando bastante da hora, né? Para de matar a gente. Gente, eu queria ter ido embora já. Já estava fechada a edição. Já. Não fui eu que esqueci. Essa história foi maravilhosa. Segunda-feira, eu dormia tranquilamente, me liga o Boris. Elô, você é uma louca, você tá demitida, você não... Eu falei, o que eu fiz? Pelo amor de Deus, me fala o que tá acontecendo. Você não leu o jornal hoje? Eu falei, não, tô dormindo, mas vou ler. Eu peguei a folha, puxei a Ilustrada, falei, epa, e o Oscar? Ele falou, então, é boa pergunta, você que devia responder. Eu falei, Boris, eu não acredito nisso. Eu também não. Falei, Boris, estou indo pra Folha, tchau. Eu fiquei desesperada. Eu fui pra Folha, eu cheguei lá 9 horas da manhã, não tinha ninguém. Daí o Fassoni ligou. Falou, escuta, e a minha matéria? Eu falei, Fassoni, o que houve? Ele falou, não sei, eu deixei aqui em casa, não vieram buscar. Bom, eu sei que ele tinha dado outro endereço pro cara. O cara foi lá, não achou, voltou e não falou nada que não achou. O Moacir fechando as páginas lá, não sei o quê. Bom, não sei o quê, deixa eu pôr isso aqui. Primeira página que eu vou pôr, deixa eu pôr isso aqui. Pôs uma outra matéria. O único jornal no mundo que não deu Oscar. Você tá ficando completamente pirado da cabeça, nenhuma linha. Hoje vai ser a entrega do Oscar, nada. O Boris passou assim por mim, olhando pro outro lado. Elô, depois a gente fala. Bravo. Daí eu falei, bom, vamos fechando então, vamos adiantando, vamos vivendo aqui. Amanhã eu já nem venho, vou falar com ele hoje de noite. Bom, nisso, o Boris sai da sala dele, eu ali angustiada, o Moacir também morrendo e tal. Ele passa assim por mim e fala, você é do FBI? Eu falei, FBI, que é isso? Parabéns, Elô. Gente, a Elô é o máximo. O único jornal que não deu, que o Oscar vai ser hoje, porque o Oscar não vai ser hoje. Ronald Reagan acabou de ser baleado. Não vai ter festa do Oscar. Eu falei, jura? Eu falei, todo mundo, Elô, você é uma sortuda, você... Eu falei, olha, eu nem sou sortuda, porque eu quero ir embora mesmo, eu não quero mais ficar aqui, eu tô infeliz, eu tô morrendo, eu nem sei o que eu tô sentindo. Bom, daí no dia seguinte, foi o único jornal certo do mundo. Essa história é muito boa, sim. Essa história é ótima. Eu não consegui sentir muito ainda, porque é o começo, né? Só que esse começo foi tão tumultuado, né? Com eleição, com o fim da Copa, a morte do Otávio. Talvez eu tenha, né, tido uma largada um pouco diferente
dos outros editores. Bastante tumultuada. Boa sorte.